Pois bem, hoje nós vamos encerrar a sétima parábola do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nós, durante esses domingos, desde o primeiro domingo que nós fomos impedidos de ter nossos cultos presenciais, nossos encontros no templo, nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. É claro que só o Evangelho de Mateus há uma quantidade enorme de parábolas. Somando os evangelhos, todos os evangelhos, nós temos mais de 40 parábolas contadas por Jesus. Jesus era um ótimo contador de histórias. Ele usou dos recursos das histórias ou parábolas para ilustrar o reino de Deus. E nós queremos caminhar nesse momento final do capítulo 13. Nós vamos ainda estudar outras parábolas, até mesmo dentro do livro de Mateus, mas vamos percorrer outras parábolas contadas por Jesus, registradas por outros evangelistas. Mas estamos fechando o ciclo do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Foram 7, esta é a sétima parábola que Jesus contou. A sétima parábola. Bem, nós estávamos conversando sobre as parábolas, e se você está com a sua Bíblia aberta, vamos fazer uma recapitulação no capítulo 13. Nós falamos sobre a parábola do semeador. Tratamos sobre isso, da semente que é semeada em solos diferentes. Embora sendo semeada em solos diferentes, a parábola se restringe a dois momentos: aqueles que acolhem a palavra, aqueles que rejeitam a palavra. Aqueles que acolhem o evangelho que Jesus traz e a inauguração do reino, e aqueles que rejeitam o reino de Deus. Falamos sobre a explicação da própria parábola do semeador, que Jesus, em particular com os discípulos, explica a parábola do semeador. Também falamos sobre a parábola do joio e trigo, do joio e do trigo. Falamos sobre a parábola da semente de mostarda. Falamos também sobre a parábola do fermento. Falamos sobre a parábola, semana passada, do tesouro escondido e da pérola preciosa. E vamos concluir hoje com a parábola da rede. Jesus fecha o ciclo da sua série de mensagens. E contando as parábolas, Jesus fecha esse ciclo com a parábola da rede. Então eu quero convidar você aí a estar conosco lendo esse texto, versículos 47 ao 50, do capítulo 13 de Mateus. Versículo 47 até o versículo 50, que diz assim: O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos, também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Vamos orar? Querido Senhor, nós queremos te dar graças pelo teu amor constante a cada um de nós, renovando sobre nós a tua misericórdia nesse dia. E agora, quando juntos com irmãos e irmãs conectados, estamos aqui para ouvir a tua voz e aprender sobre a tua palavra, ensinando o nosso coração, ensinando a nossa vida, nos exortando e nos encorajando no viver a vida cristã. Abençoa cada um que está conosco, Senhor. Cada pessoa que está sintonizada
e com um desejo no coração de acolher a tua palavra. Que teu Espírito Santo, então, nos exorte, que teu Espírito Santo fale conosco, que o teu Espírito Santo nos ensine nesta manhã. E o nosso coração, então, esteja aberto, receptivo à verdade do teu Evangelho. Abençoa o teu povo, que agora está, Senhor, com o coração aberto para acolher a tua palavra. Eis a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, chegamos ao fim do capítulo 13. Jesus vai concluir as suas parábolas deste capítulo da rede. Os estudiosos dizem que esta parábola da rede, ela, na verdade, não tem algo que poderíamos dizer de novo. Ela não traz uma novidade que Jesus já não tenha falado. Ela não traz um novo ensino do qual Jesus já não tenha dito. Ela não traz uma nova imagem da qual Jesus já não tenha passado aos seus discípulos e às pessoas que o acompanhavam. Pois bem, esse texto, alguns até dizem que é uma retomada da parábola do joio e do trigo. Se você prestar atenção, o versículo 50, nós lemos assim: E jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Esse versículo 50 é muito similar por exemplo, ao versículo 42, ao versículo 43, que diz assim, especialmente 42, que diz assim: Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Notem que nós temos o que os estudiosos chamam de duplicata, uma repetição do versículo 50, o versículo 42 é repetido no versículo 50. Versículo 42 é a explicação que Jesus dá aos seus discípulos sobre a parábola do joio e do trigo. E o versículo 50, a parábola das redes, ou a parábola da rede, Jesus retoma o versículo 42, repete agora dizendo a mesma frase. Então, na verdade, Jesus, nesta parábola, ele não está dando um novo ensino, não traz uma nova imagem, não traz um novo tipo de compreensão sobre o que é o reino do céu. Mas poderíamos dizer que o texto que nós lemos, os versos 47 a 50, seria uma espécie de conclusão de Jesus. Jesus está concluindo a sua mensagem. Os pastores, estudantes, seminaristas, quando aprendem sobre homilética, a arte da pregação, sempre somos ensinados com respeito à conclusão de um sermão. Poderíamos dizer assim que Jesus, no seu sermão, ele faz agora a conclusão de todo o ensino, desde o primeiro versículo, desde a primeira parábola do semeador. Jesus agora está concluindo tudo o que ele disse, quer seja à multidão, aos religiosos e aos discípulos que são seus ouvintes. Jesus está concluindo. E aqui nós temos uma imagem presente, que é a imagem da rede. Temos o lançar a rede ao mar, temos a figura, a imagem dos peixes e da fornalha de fogo. Um comentarista bíblico disse, de uma forma meio alegorizada, tentando interpretar essas imagens. Da rede, ele disse que seria a missão de Jesus e a missão dos discípulos. A rede, então, era a rede de arrasto, que não era a rede normalmente usada por pescadores no comum, menor, mas a rede de arrasto é uma rede bem maior. Numa parte da rede tem boia, na outra parte da rede é um peso. Então, entra-se no lago e os pescadores esticam essa rede maior
esticam essa rede e deixam por um tempo ali, até que depois os pescadores arrastam esta rede, vão arrastando até a beira da praia, e ali eles sentam-se na praia para separar os peixes bons, comestíveis, o que pode ser vendido, e os peixes maus, os peixes ruins. Então a rede, para alguns pensadores, significa a missão. O lançar a rede seria a mensagem, seria o anúncio, seria no fato, o nosso ide por todo o mundo é anunciar o reino de Deus. Então as redes seriam normalmente a missão, o lançar seria o trabalho do anúncio do reino, os peixes seriam as pessoas, seria o mundo. Então seriam as pessoas. Quando se lança as redes, quando retoma essas redes e puxa elas, e ali temos as variedades, os vários tipos de peixes. Temos ali as pessoas, o mundo, o povo. E a fornalha, que significa o eterno desespero. Essa expressão, no versículo 42 e no versículo 50, que o próprio Jesus traz desespero, essa expressão eterno desespero. A fornalha, então, de fogo significa esse eterno desespero. No entanto, poderemos se apegar a esta alegoria, essa interpretação das redes, do lançar, dos peixes e da fornalha de fogo. Mas eu prefiro, sobretudo, pensar que esse texto está na conclusão da mensagem sobre o reino do céu. E pensando na conclusão, Jesus trazendo a nós a conclusão da mensagem, poderíamos pensar então em alguns fatores, alguns ensinos para nós, pensando que Jesus está concluindo a sua mensagem aqui nesses versos finais, do verso 47 ao 50, do capítulo 13 de Mateus. Quais são as lições? Eu quero colocar 3. Primeira, Jesus está afirmando a certeza absoluta e irrevogável do juízo vindouro. Jesus está afirmando a certeza absoluta e irrevogável do juízo vindouro. O que Jesus ensina ao terminar a sua mensagem, de tudo que ele já disse aos seus discípulos, essa certeza absoluta do juízo vindouro. Jesus está dizendo assim, olha, de tudo que eu disse a vocês e todo o ensino dessas parábolas que anunciam o reino dos céus, de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês aprenderam, o resumo dela, o resumo de tudo é o irrevogável juízo que virá. É como se Jesus fizesse o convite para nos identificarmos com essas parábolas. A parábola por exemplo, do semeador, Jesus está dizendo assim, preste atenção e olhe atentamente quem você é, como você se identifica na parábola do semeador, que tipo de solo é o seu coração. Se pensarmos na parábola seguinte, a parábola do joio e do trigo, Jesus nos faz pensar quem você é. Você é o crente, o cristão que convive com o joio, com o mal, com o homem da iniquidade, com o mundo, com as tentações, com as provações. Quem você é nesta parábola? E vejam que virá o fim. E aí os anjos do Senhor hão de separar trigo e joio. Quem você é? Se caminharmos um pouco mais à frente, a parábola do grão de mostarda, algo insignificante, pequeno, contudo, tem um crescimento explosivo. Como é que o reino de Deus atinge a sua vida? Ele cresce no seu coração, mesmo sendo insignificante, às vezes pequeno.
Você se identifica com esta parábola? Como é que o reino dos céus, como é que a mensagem de Jesus, como é que o evangelho tem atingido o seu coração? Que tipo de crescimento em você o evangelho tem causado? Se caminharmos mais um pouco, temos a parábola do fermento, que leveda um pouquinho só, leveda toda a massa. Mais uma vez, Jesus está retomando essa questão. Como é que o evangelho tem crescido em você, dentro do seu coração? Mais um pouco, temos a parábola do tesouro escondido, da pérola preciosa. Quando o evangelho irrompe na história de sua vida, que tipo de contentamento ele traz ao seu coração? Ele alegra o seu coração como alegrou o coração do agricultor, a ponto de ele extasiado e tomado, arrebatado pela alegria do achado do tesouro escondido, ou do comerciante que, em meio às suas buscas, enfim, encontra aquela pérola especialmente preciosa, e então eles ambos vendem tudo o que tinham para adquirir a preciosidade do reino dos céus. Quem é você? Jesus está dizendo na sua conclusão para nós refletirmos em tudo o que ele disse até então. Porque uma coisa é certa. Jesus está afirmando a certeza absoluta e irrevogável do juízo que virá. E quando ele vir, ele vai separar. Os anjos de Deus irão separar os bons e os maus, os justos e os injustos, os crentes e os descrentes. Então, a primeira questão que nos coloca aqui esse texto, nessa conclusão da mensagem, é exatamente para nós pensarmos bem sobre o juízo vindouro. Agora, com que finalidade? A fim de evitar o desespero eterno. Versículo 50, como que é uma repetição do versículo 42, aliás, da parábola do joio, e ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Porque é melhor a gente avaliar. Porque Jesus está dizendo, olha, de tudo que eu disse até agora, avalie você. Você que me ouviu, você que escutou, avalie você. Jesus está pedindo para que a gente avalie toda a sua palavra, todo o seu ensino, todo o seu discurso, a fim de que evitemos o desespero eterno. Evitemos a fornalha de fogo. Evitemos o eterno desespero da alma. Há aqui, gente, um fato importante para nós. Como que durante um tempo na história da igreja surgiu a crença no aniquilacionismo, a expressão que vem de aniquilamento, o fim de tudo. Essa crença, esse conceito, sustenta que os perdidos, ou quando o Senhor vir e os seus anjos separar os bons e os maus, então esse conceito do aniquilacionismo, do aniquilamento da alma, esse conceito sustenta que os perdidos simplesmente hão de morrer, que os descrentes hão de cessar para sempre, de deixar de existir. E nesse sentido estão eternamente separados de Deus. Essa crença no aniquilamento da alma, que algumas correntes cristianismo confessam, e há duas grandes denominações religiosas, que são grandes aqui no Brasil, que abraçam esse conceito do aniquilamento da alma. Não vou falar aqui, mas se você quiser citar, conhecer, você pode então procurar no Dr. Google, e o Dr. Google vai especialmente vai te orientar aí, tá? Se você quiser, depois a gente pode, no privado, por questão ética, não quero fazer aqui isso, né? Dar nomes.
Mas são duas vertentes do cristianismo, são duas denominações grandes no Brasil que acreditam nessa crença do aniquilamento da alma. Ou seja, aquela pessoa que não se rendeu a Jesus, aquela pessoa que optou por não abraçar o Evangelho, que irrompe na história da vida humana. Essa pessoa, ela não sofrerá o castigo eterno, não sofrerá o fogo, não passará pelo fogo e pelo eterno desespero, simplesmente deixará de existir. Certa vez, estava conversando com um espírita, pessoa muito bacana, e ele disse uma vez para mim a dúvida dele, e para uma corrente do espiritismo, Jesus não morreu a morte de cruz. E a sua morte de cruz não poderia ser vicária e substitutiva dos meus e dos seus pecados. A razão da sua compreensão, segundo ele, é porque seria muito fácil aceitar que Jesus morreu na cruz, substituiu a mim e a você e assumiu os nossos pecados, então seria fácil a vida humana, viver a vida humana e até pecar, consciente de que Jesus já me perdoou, que Ele assumiu o meu pecado. Então poderia eu viver uma vida assim, totalmente avessa à ética do reino, à moralidade do reino, à vivência do reino, ao desejo de Deus a nós. Então poderia eu praticar o que eu bem entendesse. Já estaria perdoado mesmo por Jesus. Esta não compreensão da parte dessa pessoa. Então, o aniquilamento, essa teoria ou essa crença no aniquilamento é mais ou menos assim. Eu não quero viver mesmo. Para mim basta esta vida. Eu não tenho interesse algum pela imortalidade, não tenho interesse algum pela vida após a morte, não tenho interesse algum em viver eternamente. Para mim, eu quero esta vida e pronto. Então, eu não preciso crer em nada, não preciso crer em Jesus, porque também não terá castigo, eu não vou ter pena nenhuma a pagar, e não vai ter resultado nenhum diante da minha vida, diante do que eu fiz ou deixei de fazer. Simplesmente essa crença no aniquilamento da alma não nos pune as coisas que nós realizamos nesta vida. Há uma frase, talvez você já disse, ou já ouviu esta frase, né? Aqui se faz, aqui se paga. Poderíamos resumir que a crença no aniquilamento da alma tem sua base nessa frase: aqui se faz, aqui se paga. Então não vou pagar nada no futuro. Eu não vou sofrer pós-morte pelo que eu fiz na vida ou em vida, ou pelo que eu não fiz em vida. Aqui se faz, aqui se paga, após a morte não há mais nada. Pois bem, essa crença, correntes do cristianismo aqui no Brasil, e tem também fora do Brasil, essas duas correntes, vertentes do cristianismo, elas acreditam exatamente nisso. Elas acreditam que não haverá fornalha ardente, que não haverá castigo, que não haverá o juízo de Deus, que o juízo de Deus então se resume a esta vida e nada mais, que pós-vida não há eternidade e não há então, seja o castigo ou seja a glória de Deus, a vida com Deus. Então é difícil entender esse conceito porque não é bíblico. Se nós repararmos, por exemplo, alguns textos que se referem a Jesus, refere ao castigo eterno, a paga pelo que as pessoas fizeram, pela maldade do mundo. Há quem diga assim: olha, mas a pessoa fez tanto mal e deveria pagar por isso. E a gente poderia colocar vários personagens ao longo da história que fizeram maldades e, pelo menos aqui no mundo, não pagaram. Um deles é Hitler. Não sofreu pelo que ele provocou de sofrimento, não apenas aos judeus. Esses dias, foi essa semana, né, teve um memorial do dia
especialmente aos judeus, né? Um dia especial para os judeus, memorial da morte dos judeus por mando de Hitler. Mas não só isso. Não foram apenas os judeus. Aquilo provocou uma guerra, mortes em toda a Europa e destruição, desesperança, fome, incerteza, muito mais do que esse tempo de pandemia. Todos nós estamos aí apreensivos, ansiosos, mas isso eu acredito, olhando para a história, não é nada perto do que as pessoas viveram na Segunda Guerra Mundial na Europa. Ficar sem pai, sem mãe, órfão, viver a miséria. Aqueles que foram, infelizmente, por conta do regime de governo do Japão, quantas pessoas inocentes morreram com as explosões das bombas atômicas? Eu vi uma reportagem uma vez que Hiroshima, Nagasaki, onde as pessoas estavam sentadas, por exemplo, num banco de praça, e quando houve a explosão, simplesmente deixaram de existir, não há fagulhas nenhuma, mas ficou aquela sombra no banco, onde estava uma pessoa ali. Já pensou que morte terrível? Aqueles que sobreviveram, que tiveram queimaduras pelo corpo. Então, esse tipo de crença no aniquilamento da alma não é bíblico, não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico. Jesus mesmo adverte sobre isso. No próprio Evangelho de Mateus nós temos textos. Marcos nós temos textos, os Lucas, e especialmente o livro de Apocalipse, nós temos textos diversos ali com respeito ao que virá após o fim desta era, o fim desse tempo. E esse tipo de separação que Jesus há de fazer, os seus anjos hão de fazer. Então, não há embasamento bíblico. O juízo vindouro é certo, é irrevogável. Então, Jesus conclui sua série de mensagens afirmando, uma certeza absoluta e irrevogável: o juízo virá. É certo, o juízo virá. Então, você e eu devemos pensar tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus ensinou. Por quê? A fim de evitarmos o eterno desespero. Mas a segunda lição que aprendemos aqui, nessa parte final, a conclusão da mensagem de Jesus, Jesus pede que os homens em todos os lugares se arrependam. A conclusão que Jesus faz ao fim desta série de mensagens, parábolas e ilustrações sobre o reino do céu, é que os homens em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Haja uma conversão, uma mudança, uma metanoia, essa transformação causada pelo Evangelho, pelo reino, pela mensagem do reino do céu. Então, o que Jesus pede é que os homens em todos os lugares se arrependam. A mensagem de Jesus e o anúncio da irrevogável ou do irrevogável juízo vindouro não é para provocar medo em nós. Do tipo, eu vou me converter por causa de medo. Não, converter-se por causa do arrependimento, da consciência de que a vida sem Deus não se resume a absolutamente nada, mas a vida com Deus se resume em alegria, num bem, na descoberta do bem supremo, do tesouro escondido, daquilo que foi achado e encontrado, quer por aqueles que não procuravam por eles, o não religioso, quer por aqueles mais espirituais, religiosos que buscavam pelo bem supremo. Quando o reino irrompe, quando a graça extraordinária de Deus se manifesta, traz alegria, conversão, consciência de pecado, arrependimento, mudança, nova vida.
Na carta Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz da nova criatura, das coisas velhas que já se passaram, eis que se fazem novas todas as coisas. O próprio Jesus, no livro de Apocalipse, diz que agora todas as coisas são novas. O passado ficou para trás. Arrependimento e conversão, essa consciência que preciso do Senhor Jesus, que eu não sou autossuficiente, não posso controlar o meu destino, nem o meu futuro, não posso controlar a minha vida, eu preciso de Jesus. Que as minhas buscas nada mais se refletem do que um anseio muito maior, muito mais profundo, e às vezes esse anseio ainda inconsciente em nós, de que só Jesus, só o Evangelho pode trazer satisfação, só Ele pode trazer plena alegria e plena paz. O que Jesus então pede, ao resumir a sua mensagem, é que os seus ouvintes, as multidões, os religiosos e os discípulos, e eu e você aí, que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Terceira lição, na conclusão que Jesus traz a nós, é convencer sobre a extraordinária preciosidade do reino do céu e a necessidade de tomar posse dele. Convencer a todos, convencer a mim, convencer a você, não apenas da necessidade do arrependimento, mas da extraordinária preciosidade do reino do céu, da qual ele disse há pouco, no capítulo 13, versos 44 a 46, ele diz sobre a parábola do tesouro, a parábola da pérola preciosa. O que Jesus quer é convencer a mim e a você, como também quis convencer os seus ouvintes enquanto falava as parábolas, da extraordinária preciosidade que é o reino do céu e, sobretudo, da necessidade de tomar posse dela. Não apenas a descoberta do que é extraordinário, não é apenas se encantar e ser arrebatado como foram tanto o agricultor quanto o comerciante, diante do reino que irrompeu na história da vida deles. Não apenas, como muitos fazem, serem admiradores do cristianismo, serem admiradores de Jesus de Nazaré, até acreditarem, até celebrarem, como fazem os cristãos em todos os lugares, eventos importantes como o Natal e a Páscoa. Não apenas assimilar os ensinos de Jesus, não apenas achar que o Evangelho tem uma conduta ética e moral condizente, melhor do que qualquer outra parte da sociedade humana. Não apenas admirar, mas é tomar posse. Não é apenas sentir-se maravilhado com o que é extraordinário e com o que o reino de Deus traz à vida humana. Não é apenas se admirar com isso. Não é apenas se encantar com isso, mas é tomar posse do reino. Você pôde já, talvez, nas suas leituras bíblicas e, sobretudo, nos evangelhos, pensa comigo, quantas pessoas ouviram os ensinos de Jesus? Quantas pessoas viram Jesus fazendo milagres? Quantas pessoas, e ali estavam, quando Jesus, então, de uma forma milagrosa, multiplicou 2 peixes e 5 pães, alimentando, ora, 5.000 homens, depois mais 5.000, 10.000 pessoas, mas apenas foram 120 pessoas, discípulos de Jesus, que permaneceram firmes, permaneceram no cenáculo, até que do alto foram revestidos de poder do Espírito Santo. Quantas pessoas hoje também, à semelhança do passado bíblico, se encantam com a mensagem do Evangelho? Quantas pessoas hoje se maravilham com a ética do reino de Deus? Flávio Joséfo foi um historiador judeu no 1º século.
Dizem que Flávio Josefo conheceu o apóstolo João. E ele mesmo diz, como outros, Eusébio de Cesareia, outros cristãos dos primeiros séculos, primeiros 3 séculos da nossa era, que o que chamava muito a atenção dos não cristãos, dos pagãos, era a forma de vida comunitária dos cristãos. Como é que eles se amavam, como é que eles se ajudavam, como é que eles participavam da vida comunitária. Diante das pragas, das pestes, das enfermidades, eles estavam como hoje. Quem trabalha na saúde em nosso país estavam no fronte, não tinham medo, mesmo sabendo que iam ser contaminados com as pestes, com as doenças, as epidemias. Isso aconteceu no 3º século. Eles se doaram, se entregaram, salvaram muitas vidas, mas muitos cristãos morreram também. E isso causou, assim, uma admiração muito grande dos não cristãos pelos cristãos. Mas não é apenas de admiração que Jesus convida eu e você. Não é apenas admirarmos o reino, as maravilhas do reino que irrompem a história, mas Jesus, sobretudo, deseja que tomemos posse do reino do céu. Uma coisa é se encantar com ele, outra coisa é tomar posse dele. Encantar-se com o reino não traz mudança, mas tomar posse do reino muda a história da nossa vida. Encantar-se com o reino não renova a nossa confiança e nem a nossa esperança, mas abraçar o reino, tomar posse definitivamente do reino do céu, traz mudança plena, novas certezas e, sobretudo, esperança. Eu quero concluir aqui esse momento dizendo a vocês que esse conceito concernente ao reino do céu, nessa conclusão que Jesus nos traz, de afirmar a certeza absoluta e irrevogável do juízo vindouro, de que ele nos exorta, como a todos os homens e mulheres em todos os lugares, a que se arrependam, e convencer a todos nós da extraordinária preciosidade do reino do céu e a necessidade de tomar posse dele. Esse conceito está em harmonia com 3 coisas que eu quero colocar aqui a você. Esse conceito está em harmonia com 3 coisas que quero colocar aqui para você, para aplicação da nossa parábola nesse dia. Primeiro, está em harmonia com a insistência de Jesus para que os homens em todos os lugares se arrependam. Eu quero ler alguns textos aqui para, sobretudo, aprofundarmos a nossa compreensão e sobre essa palavra de Jesus. Então, primeiro, o que nós falamos está em plena harmonia, em primeiro lugar, com a insistência de Jesus para que os homens em todos os lugares se arrependam. Mateus, no capítulo 4, versículo 17, se você está com a sua Bíblia ao lado, ou seu celular, enfim, você pode ver comigo, ou anotar, você que está anotando esse estudo, Mateus capítulo 4, versículo 17. Notem o que Jesus diz. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Vejam que aquilo que nós vimos, o resumo da mensagem de Jesus, dizendo de tudo que ele está dizendo aqui, disse nesse capítulo 13 de Mateus, esse conceito está em harmonia com o que Jesus já estava dizendo lá no início, lá no capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Arrependam-se, porque o reino do céu está perto, está próximo. Também
Segundo, esse conceito está em harmonia com a chamada de Jesus: estejam em constante alerta. Agora, atentem aí comigo e anote capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículo 13. Mateus 25, capítulo 25, versículo 13. Jesus, falando sobre a parábola das virgens, das 10 moças, ele conclui a parábola no versículo 13, dizendo: portanto, vigiem, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Então, tudo que nós falamos, tudo que Jesus disse está em harmonia com a sua exortação à constante vigilância. Vigiem. Vocês não sabem o dia nem a hora, então vigiem. Terceiro, esse conceito está em harmonia com o coração compassivo de Jesus. Jesus anuncia a brevidade do reino. Jesus anuncia que o reino se aproxima. Jesus diz, então, para que eu, você e as pessoas, então, vigiem, estejam em vigilância constante. Mas também esse conceito está em harmonia com o coração compassivo de Jesus. Eu quero ler alguns textos que trazem à tona, em meio a essas mensagens de Jesus, esta exortação de Jesus, do juízo vindouro, ele também coloca o seu coração compassivo. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Anote aí. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, que diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita compaixão daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Vejam, Jesus ficou com muita compaixão. Muita compaixão. Há também outro texto. Anota aí capítulo 11 de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Capítulo 11 de Mateus, versículo 28 a 30. Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Há outro texto que fala sobre a compaixão de Jesus, capítulo 14 de Mateus, versículo 13 até o 18, também fala sobre a compaixão de Jesus, quando ele alimenta a multidão. Também temos outro texto, capítulo 15, versículo 32, Mateus 15, versículo 32. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Coração amoroso de Jesus. Também há outro texto, e eu quero concluir citando esse capítulo, capítulo 23, Mateus capítulo 23, versículo 37. Capítulo 23, versículo 37. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vejamos aqui que o coração compassivo, amoroso de Jesus. E eu quero, nessa aplicação, trazer
três coisas para nós, quatro, aliás. Primeira, o discurso de Jesus sobre o juízo e a condenação. Antes, se você tiver alguma pergunta e quiser colocar aí nos comentários, você pode fazer. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, então você pode colocar nos comentários e seria muito bom ter a sua participação aqui conosco, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Bem, então, primeira aplicação da parábola é o seguinte: Jesus, no seu discurso sobre o juízo e sobre a condenação eterna, vale como justificação e advertência aos crentes para que sejam fiéis ao atual compromisso ético da vida cristã. Então, primeira aplicação. Alguém pode dizer, pastor, mas o que se resume para a nossa vida, então? Tudo aquilo que ouvimos no capítulo 13, esse discurso de Jesus, e agora a conclusão a que ele chega nos versos 47 a 50. Primeira aplicação. Primeira, o seu discurso sobre o juízo final serve de advertência aos crentes para que sejam fiéis ao atual compromisso ético da vida cristã. É como se ele dissesse assim, então, diante do contexto, diante do atual momento, o que Jesus exige é que você seja fiel ao compromisso ético da vida cristã. Segunda aplicação, e eu quero citar uma frase de Joaquim Jeremias, que ele diz que a peça central da pregação de Jesus é a confiança inabalável de que a hora de Deus vem e ela está a romper-se. A peça central da pregação de Jesus é a confiança inabalável de que a hora de Deus vem e ela está a irromper-se. Então, segunda aplicação para nós é que Deus vem. A hora de Deus está chegando. Por isso que ele diz, para ficarmos vigilantes. Não sabemos o dia nem a hora. Então, a hora de Deus vem. Segunda aplicação, ela vem. Ela virá. E ela há de romper-se brevemente. Terceira aplicação. É a pessoa que não internalizou esse compromisso com Jesus. O descrente. Aquele que ao longo da exortação de Jesus, do discurso de Jesus, do ensino das parábolas, especialmente agora, quando ele diz que então os pescadores trarão a rede para a praia, sentarão e hão de separar os peixes bons dos peixes maus, e os peixes maus serão lançados na fornalha de fogo. E Jesus diz que quem fará isso é o próprio anjo, não sou eu nem você. A nossa missão é lançar as redes. Mas separar é missão dos anjos. Os anjos farão isso. Os anjos, sob a ordem de Jesus, hão de separar justos e injustos, bons e maus, crentes e descrentes. Então, a terceira aplicação é com respeito aos descrentes. A pessoa que não internalizou um compromisso com Jesus se queixará então da ordem de não arrancar prematuramente, quer seja as ervas daninhas da parábola do joio, ou quer seja separar separar o peixe ou os peixes que não prestam. Mas se nós pensarmos um pouco mais no todo das parábolas, a pessoa que não recebeu, que não acolheu no seu coração esse compromisso com Jesus, não apenas se queixará da ordem de não arrancar prematuramente as ervas daninhas, de não atacar os inimigos de Deus nesta vida, mas quem não se entregou totalmente a Jesus, não crerá de fato no poder de uma minoria muito pequena, mas altamente comprometida, como Jesus ilustrou nas parábolas da semente, na parábola da mostarda e na parábola do fermento. Os descrentes
Essas pessoas relutam com um tipo de sacrifício descrito na parábola do tesouro escondido ou da pérola preciosa. Porque eles não entendem esse tipo de sacrifício de entregar tudo para adquirir o reino. E duvidarão da urgência indicada na parábola da rede, com a sua metáfora, sobretudo, do juízo iminente, do juízo que virá. Mas temos a quarta e última aplicação, que é com respeito aos crentes. Em contrapartida, aqueles que receberam, que acolheram a vontade de Deus, que reconheceram Jesus, que reconhecem que Ele tanto aumentou o custo no que diz respeito ao compromisso da pessoa com o reino, com Deus, da obediência com o Senhor. Eles não se preocuparão com as ervas daninhas, que hão de crescer lado a lado. Os crentes, aqueles que receberam, que acolheram o reino de Deus, não se preocuparão com as ervas daninhas, as pessoas más ao seu redor. Há muito crente que se preocupa, que se apega. Está como a história de C.S. Lewis, que já contei aqui, a história de Eustáquio, um garotinho, que não gostava de ninguém. Quando ele se viu apoderado de um grande tesouro, ele disse: eu vou pagar, agora que estou rico, eu vou pagar cada um com a mesma moeda. Há muito crente que se incomoda com a erva daninha. Mas aqui nesta parábola, ou resumindo a mensagem, o discurso de Jesus, os crentes não se incomodam que as ervas daninhas cresçam ao redor, mas alegremente começarão a ser um exemplo positivo como trigo. Confiarão na capacidade de Deus para realizar grandes coisas com pequenos recursos, como uma mostarda, como um pouquinho de fermento. Assim como acontece nas parábolas, abrirão então mão de tudo que for necessário para obter o reino de Deus, como nas parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Percebendo assim, como na parábola da rede, que o destino eterno de bilhões de pessoas está por um fio apenas. Com que grupo você se identifica? E nessa aplicação final, eu diria, com que grupo você se identifica de maneira mais natural? Seja honesto com você mesmo. Seja honesto nessa resposta. E a minha oração é que todos nós respondamos: o grupo que recebeu, que acolheu o discipulado, que está preparado para pagar o preço. Essas pessoas, meus queridos irmãos, estarão ansiosamente perguntando a Deus como será para elas. Como será para elas o próximo passo do discipulado da vida cristã? E então sairão e com alegria buscarão, como aquele comerciante que buscou pela pérola preciosa, dando-se conta de que o juízo virá, é irrevogável, e ele virá. E separará então justos e injustos, bons e maus, crentes e descrentes. Amém. Que Deus nos abençoe, porque é isso que nós vimos ao longo de todo o capítulo 13. Esta separação. Jesus quis deixar bem claro nas 7 parábolas que nós lemos ao longo desse texto. E é por isso que Jesus, ao terminar, a concluir a sua mensagem, ao concluir o seu discurso nessas parábolas, agora, então, no capítulo 13, versículo 51, Jesus, então, volta-se aos discípulos e diz a eles: vocês entenderam essas coisas? Ao passo que os discípulos responderam: sim. E eu pergunto, faço a mesma pergunta para você, que nos acompanhou durante esses domingos,
nossas lives da Escola Dominical, durante esta nossa jornada das parábolas de Jesus, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Como Jesus, eu pergunto a você, você entendeu essas coisas? Qual é a sua resposta? Alguma pergunta? Não? Bem, nós vamos encerrar por aqui, vamos caminhar para o próximo domingo com outras parábolas. Vamos continuar com as parábolas. Agora vamos sair um pouquinho do Evangelho de Mateus, vamos caminhar por outros evangelhos, especialmente o Evangelho de Lucas, que também temos várias narrativas, várias parábolas contadas por Jesus. A nossa oração, que você seja edificado, como eu fui. E eu, particularmente, nunca tinha feito estudos nas parábolas de Jesus. Às vezes nós pregamos uma vez ou outra, mas um estudo assim conciso, exatamente como nós fizemos todo o capítulo 13, foi para mim muito bom. Aprendi muito sobre essas parábolas que estudamos juntos. Espero que você também tenha aprendido, mas sobretudo que essas parábolas e esse estudo, ao concluir nós possamos responder ao que ouvimos, responder à pergunta de Jesus. Vocês entenderam? Minha oração é que a nossa resposta seja sim. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe sua família. Tenha um bom domingo. À noite estaremos aqui de volta, às 7h da noite, para o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Convido para estar conosco, para se conectar. Convide outras pessoas, convide seus amigos, convide seus familiares, junte aí com alguém perto de você para assistir. E, sobretudo, não é apenas assistir como um telespectador, mas participar ativamente do nosso culto da adoração ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, um bom domingo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.